Jonas, capítulo de número 4. Nós vamos ler só o versículo do 1 ao 4, tá? Jonas 4, do 1 ao 4. Pastor, onde é que está Jonas? Pelo amor de Deus, né, irmão? Poxa, né? Profeta menor, um dos profetas menores. Glória a Deus. Quem encontrou, dá um glória aí? Aí sim, hein? É DP, né? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Mas desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir a Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E respondeu o Senhor: é razoável essa tua ira? Amém. Feche seus olhos, Pai, pedimos a tua bênção mais uma vez, tua intervenção. Fala conosco, Deus, que a palavra produza fruto ao seu tempo, Deus. E toda sorte ou espécie de empecilho no mundo espiritual seja repreendido. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu Espírito continue tomando posse do ambiente. Fala conosco, Deus. Ministra os nossos corações aquilo que a nossa inteligência e capacidade humana não pode. Esse é um pedido em nome de Jesus. Amém. Gente, quem já leu o livro do profeta Jonas, né? Glória a Deus, isso aí. Se você não leu, ele é muito pequenininho. Sabe quantos capítulos tem? 4. Quantos capítulos? Então não tem desculpa para tu não ler o livro do profeta Jonas. Você, com uma corrida de olhos, em pouquíssimos minutos, você termina o livro, né? E é uma história muito profunda, muito especial e muito abençoada. Bem, resumidamente essa história, e a gente vai para o capítulo 4, mas resumidamente, para você entender o capítulo 4, eu vou dar aqui um panorama geral. Deus dá uma ordem para um profeta, e o nome do profeta é Jonas. Jonas tem esse ministério, tá? E a ordem dele é que ele fosse para a cidade de Nínive e trouxesse uma palavra de juízo contra essa região, contra essa cidade, porque a impenitência deles, o pecado deles subiu muito diante de Deus, e Deus queria dar um alerta, dar uma mensagem. Jonas ouve essa orientação de Deus, só que contrariando a vontade do Senhor, ao invés dele ir para Nínive, né, ele vai para outra cidade, ele se dirige para Tarsis, ele pega um navio em Jope e vai se dirigir para outro lugar. Não confunda, né? Nínive, a gente está falando capital lá da Assíria, não confunda Assíria com Síria, são lugares diferentes. E a gente está falando de um local que Deus mandou ele, que queria que ele fosse, que estava, sei lá, acho que 900 e alguns poucos quilômetros, 970 quilômetros mais ou menos. Então a distância, quando Deus fala assim, vai para Nínive profetizar, não está falando vai ali para o bairro do lado, vai ali para Tatuapé, né? Vai ali para um bairro aqui mais próximo, vai para a Liberdade. Não, é muito longe, irmãos, né? Se você pegar aqui um correspondente, fui vendo o mapa, mais ou menos a distância seria sair daqui de São Paulo e ir para Assunção, lá no Paraguai. Então era muito longe. O desafio era um desafio pesado, numa nação estrangeira, hostil. Só que Deus tinha uma mensagem para trabalhar para essas pessoas. E o profeta se recusou a obedecer. Você conhece a história, todo mundo conhece. Ele pega um barco, né, um navio, compra passagem, vai para outro lugar, e aí tem uma tempestade, ele acaba naufragando, depois ele é engolido por um peixe, ele passa 3 dias ali dentro, sobrevive milagrosamente, ele está quase morrendo. O texto vai dizer que as algas estão em volta da sua cabeça, né, do seu pescoço, ele está quase morrendo. E lá no finalzinho da vida dele, ele faz um clamor, uma oração a Deus. E Deus ouve a oração desse homem. E Deus tira ele da situação. A palavra de Deus diz que Deus fala ao peixe, dá uma ordem para o peixe. E o peixe entende e obedece. E cospe ele numa praia, né, fora da água. E depois Deus fala de novo com ele, dá a missão mais uma vez, dá mais uma chance. Deus é Deus de segundas chances. E dá uma segunda chance para que ele fosse a Nínive e trouxesse uma palavra de juízo. E agora, né, com o corpo coberto por aquelas substâncias, fedendo, né, depois de aprender, de apanhar muito da vida, das lutas, ele vai seguir e ele vai ser obediente
a voz de Deus. Muita gente, quando pensa nesse texto, pensa assim, que o peixe cuspiu ele em Nínive, e lá ele profetizou. Mas agora eu quero dar um momento cultural. Tadam, né? Gente, isso não é verdade. Por quê? Porque era a mesma coisa que eu dissesse para você, que o sujeito ele pulou no mar em Recife e saiu na praia da Praça da Sé. Aí você vai dizer, Praça da Sé não tem praia? É igual Nínive, não tem praia. Nínive não tem praia. Então, isso é só, deixa eu só abrir e fechar aspas, porque eu já ouvi tanto isso. Aí, de novo, taram, momento cultural, acabou, tá? Pastor, o que você vai agregar na mensagem? Nada, mas é para tu saber, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ele resolve obedecer e ele vai andar, sabe-se lá quantos quilômetros, quantos dias, quantos meses. A ideia é que seja mais ou menos uns 3 meses de caminhada, de percurso. Ele chega em Nínive e ele só tem uma mensagem, capítulo 3, versículo 4. E a mensagem é: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Não tem mais mensagem, não tem introdução, não tem nada, é só isso, é só uma frase. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E a cidade, diz o texto, que ele conseguia percorrer ela em 3 dias. Então todo dia ele está na praça, daqui a 40 dias vai ser destruído, hein? Daqui a 40 dias vai ser destruído, hein? Daqui a 40 dias vai ser destruído, hein? Daqui a 40 dias vai ser destruído. E olha como é que Deus é sábio. Talvez, se ele vai de forma corriqueira, passando, falando, talvez o impacto fosse muito grande. Mas imagine o sujeito com aquela roupa, com aquele odor. Se você comer peixe, ficar perto de peixe, já, né, o cara que está pescando já tem um cheiro, imagine tu engolido por um peixe 3 dias. Ficar perto de Jonas já era um negócio diferente. Então por onde ele passava, o cheiro estava junto. E a voz dele também estava lá clamando, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. E não é que houve uma eficácia nessa informação? E não é que todo mundo começou a comentar? Porque eu aprendi uma coisa, irmão. Você já ouviu essa frase? E a gente vê pela Bíblia Sagrada isso também. Sabe o que é? Quando ele diz que a cidade vai ser destruída, isso é uma notícia boa ou ruim? Imagine alguém falar assim, tua cidade vai ser destruída. Isso é bom ou ruim? É ruim. E notícia ruim, o que acontece? Você já pescou, né? Notícia ruim corre rápido, meu irmão. Para pregar as boas novas, Jesus falou, ide por todo mundo, vai lá, meu irmão, olha, me dado todo o poder no céu da terra, então vai lá, prega e tal. Notícia boa, irmão, tu tem que catucar. Agora notícia ruim, irmão. Notícia ruim. Ó, em Números 13, os espias voltam lá da terra prometida, e aí eles falam, não, tem gigante, não dá pra gente entrar não. Rapaz, rapidinho, a mensagem de 10 pessoas proliferou em 2 milhões de pessoas, e assim, todo mundo ouviu. De alguma maneira, essa frase caiu nos ouvidos de todo mundo, ela viralizou. Uma das primeiras experiências da humanidade de viralizar. Hoje todo mundo quer viralizar, quero viralizar um vídeo, uma mensagem. Essa mensagem viralizou. E olha que interessante, a mensagem chegou no conhecimento do rei, chegou no conhecimento do povo, as pessoas se converteram, as pessoas se cobriram de pano de saco, teve um jejum coletivo na nação inteira, todo mundo se volta a Deus, se arrepende dos seus maus caminhos, e Deus queria destruir a cidade, voltou atrás de tudo, cancelou, está cancelado, não vou destruir mais nada, vai ter mais nada disso. Capítulo 3, versículo 10, diz que quando Deus viu as suas obras, né, ele muda a sentença, e agora vai ter livramento para a cidade de Nínive. Bênção de Deus, glória a Deus. Em 3 dias de pregação, ele mudou a sentença, ou a história de uma cidade inteira. Essa foi a vida e a jornada até o capítulo 4 do profeta Jonas. Bem, se isso aconteceu em 3 capítulos, e a gente tem o 4, o que o 4 deveria ser? Bem, na minha cabeça, se eu sou Jonas, se essa situação acontece conosco, comigo, com você, provavelmente o capítulo 4 é o capítulo da comemoração. Rapaz, tu viu o resultado da mensagem? Você viu o que aconteceu? Ganhei uma cidade inteira para Jesus, né? Todo mundo se converteu, foi uma bênção. Talvez nessa hora seria o desfecho épico, né? A cidade salva. O que eu ia fazer e você ia fazer? A gente ia comemorar. Assim como Miriam dançou, cantou, né? Depois daquela vitória épica do povo de Israel, a gente ia comemorar. E a Bíblia manda a gente comemorar mesmo as nossas vitórias, né? Eclesiastes 7,14 diz que no dia da prosperidade goza do bem, aproveita o dia bom.
Diz a Bíblia no Novo Testamento que aquele que está alegre cante louvores, né? Deus manda extravasar e se alegrar, né? O que ele ia fazer? A mesma coisa que você, torcedor do Santos, que está vendo que o time subiu ali para a Série A, você está comemorando, né? Mesma coisa que o torcedor do Corinthians hoje, não, meu Deus, a gente não vai cair, glória a Deus, né? O sujeito está comemorando, né? A mesma coisa que o torcedor do Vascão, daqui a 2 anos, vai estar ganhando a Libertadores, o Brasileiro, a gente vai estar comemorando, irmãos. Não entendi esse deboche de vocês. Não entendi, não. Você pode falar qualquer coisa, mas eu tenho fé, então, né? Eu não sei, crente gosta de comemorar com comida, né? Fala a verdade. Como é que você vai comemorar? Vocês que são chique, pastor Odilon vai lá na Dicunto, né? Ele é chique, né? Vai na Dicunto comer. Pastor Samuel vai na Figueira Robaiar, né? Aí recebe, né? Esse povo vai no lugar chique. Não, a gente vai na Praça Silvio Romero, né? Recebe aí, parou. É o que dá, meu irmão. E vai dando glória. Mas não é isso que aconteceu aqui nesse texto. Olha que interessante. A Bíblia diz, no capítulo 4, que o profeta ficou desgostoso. Ele não gostou do resultado, ele ficou triste, porque Deus não aplicou o juízo ali contra aquela cidade. Mesmo com aquele arrependimento, com a salvação, ele não gostou, né? E o livro termina com Deus dando uma lição para o profeta sobre esse cuidado, sobre zelo, sobre arrependimento. E a gente tem um final assim muito chocante e uma conclusão. E qual era? É mais fácil converter uma cidade inteira ímpia do que mudar a cabeça de profeta. É mais fácil a gente ganhar uma pessoa de fora do que mudar a mente de um religioso. E o texto de Jonas termina nos mostrando isso, trazendo essa conclusão para a gente. E a gente trabalha agora, né, rapidinho, só alguns pontos, para a gente encerrar e tomar a ceia, pensando sobre isso. É um capítulo que faz a gente pensar. Se termina no capítulo 3, era top. Mas até o capítulo 3, Deus trata uma cidade. O capítulo 4, Deus trata um profeta. Então, como tem muita gente aqui boa, vamos ver o que Deus tem para conversar conosco aqui. Então vamos lá, versículo de número 1, diz aqui, capítulo 4, versículo 1, diz que Jonas desgostou-se muito, ficou irado, ele não gostou. Jonas não gostou do que aconteceu. Jonas ficou aborrecido com essa mudança. Agora pensa aqui comigo, glória a Deus. Qual era o ministério de Jonas? Jonas era sacerdote? Jonas era sacerdote? Não. Jonas era mestre? Jonas era pastor? Pastor Jonas? Não. Jonas era o quê? E qual é o ofício do profeta? Falar a palavra de Deus, falar a vontade de Deus, anunciar o que vai acontecer. Só que quando o profeta fala, não acontece. Porque Deuteronômio 18, 22 diz que se o profeta fala algo e não acontece, ele falou da vaidade do seu coração e ele é mentiroso, é um falso profeta. E Deus mandou ele andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, 3 meses andando, passou o pão, né, que o Satangôs amassou, anuncia a palavra e depois ele ficou olhando, não adiantou nada, falou que ia destruir, não destruiu nada, e ele ficou irado. Afinal, eu sou profeta, e quando o profeta fala tem que se cumprir. Eu sou profeta e as coisas não acontecem, e ele tem um dilema. E qual é o dilema? Pessoas vivendo e se salvando, ou a minha reputação intacta? Então a primeira coisa que a gente pensa aqui nesse texto é que ministério não é reputação, ministério é servir aos outros, é fazer a vontade de Deus, ainda que confronte a minha e a sua vontade. Se for para abençoar alguém, faça isso, porque muito maior do que a minha vontade é a vontade de Deus. Muito maior do que o meu desejo, do que a minha reputação, é ver pessoas sendo abençoadas e salvas para a glória de Deus e ver vidas transformadas. A minha pergunta, quando a gente vai pregar, a gente prega aquilo que Deus quer que você fale no dia ou aquilo que tu sabe que dá certo?
É a mensagem que você sabe que Deus está queimando seu coração, é aquilo, pô, isso aqui eu sei que vai, eu sei que vira, eu sei que funciona. Afinal, é a minha reputação, já que eu estou pregando, eu tenho que fazer o negócio funcionar. Quem nunca passou por esse dilema, irmãos? Eu estou falando porque todo mundo passa, eu passo também. A nossa sorte é que Jesus nunca se preocupou com a reputação dele. Porque Filipenses vai dizer que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Que ele, em forma de Deus, ele fala, não vou usurpar ser igual a Deus. Ele se despoja, ele se humilha, toma a forma de servo, faz semelhante aos homens. Mas o que vão dizer? A Bíblia vai dizer que os gregos acharam que isso daí é uma loucura. E os judeus achavam que Cristo morrer na cruz era um escândalo. O que os judeus vão pensar? Jesus não estava nem aí para isso. Ele se humilha, ele vive num lugar simples, ele passa a sua infância em Nazaré, um vilarejo com 150, 200, sei lá, pessoas, lugar pobre. O lugar era tão ruim que quando foram falar que Cristo estava lá, disseram, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Vive uma vida simples, uma família simples. Ele tem toda a simplicidade do mundo e ele não está nem aí. A sorte da mulher samaritana é que Jesus não está preocupado com a reputação dela, dele, porque em João capítulo 4 ele faz uma volta de uns 50 quilômetros e chega no local, na fonte, né, no poço lá de Sicar, e ele começa a estabelecer um contato com essa mulher, com uma vida pregressa muito difícil. Os discípulos chegam próximo e o texto vai dizer que eles pensam que Jesus está falando com essa mulher, mas Jesus não está nem, porque ele está atrás de uma vida. Ele quer ganhar uma pessoa, ele quer alcançar o coração de alguém. Jesus não estava preocupado com a reputação. No dia que ele sentou com pecadores, com publicanos, com prostitutas e pregava a palavra, porque ele entendia a missão que ele tinha nas suas mãos. E o que eu entendo que nós devemos ter para a nossa vida é Atos 5, 29, importa mais a obedecer a Deus do que aos homens. A chamada, a chama, o que Deus tem para a sua vida. Que você seja alguém que agrade o céu, que você seja alguém que traga felicidade para o eterno quando Ele te olha, muito mais do que a você mesmo. E se você fizer isso, eu vou dizer uma palavra para você: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque a Bíblia diz, honrarei os que me honrarem. Vai ter honra de Deus para a tua vida. E quando Deus decide honrar, e quando Deus decide estender a mão, irmão, sai de baixo, porque a bênção de Deus ninguém pode impedir. Se tem alguém comigo, dá um glória a Deus nessa noite. Agora veja aqui o versículo de número 2, diz aqui, e orou ao Senhor, e ele diz assim, poxa, mas não foi isso que estando na minha terra eu dizia que ia acontecer? Por isso que eu fui para Tarso, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Agora veja, ele está muito irado, porque Deus mudou uma sentença, porque Deus mudou a situação. Aí a gente pensa em algo aqui, eu gosto de olhar esses textos e ficar pensando no contexto do que estava acontecendo. Jonas teve resultado? Sim. Em 3 dias, ele percorre uma cidade e 120 mil pessoas aproximadamente se convertem. 120 mil pessoas. Pastor, onde é que tu viu isso? Que livro que tu leu essa informação dos 120 mil? Que cultura, momento cultural? Não, irmãos, é só leitura mesmo. É que o último versículo fala o número de pessoas, né? Eu queria até parecer mais espiritual, mas não, era isso aí, é o texto está dizendo, são 120 mil pessoas ali. 120 mil pessoas que se voltam para Deus. Aí quando você abre lá em Atos, só para você ter uma comparação, no dia do Pentecostes, Pedro se levanta para pregar, e a Bíblia diz que naquela pregação quase 3 mil almas se convertem. Pedro falando sobre arrependimento. Aqui são 120 mil, entendem? Quantas vezes você já ouviu falar que quando Pedro pregou, milhares de pessoas aceitaram Jesus? Aqui são 120 mil, em 3 dias, uma média de 40 mil pessoas se decidindo por dia. Já tem noção do tamanho e da dimensão do impacto desse homem? Na minha opinião, talvez seja uma das maiores histórias de avivamento que a terra já tem noção. É um dos maiores relatos de conversão em massa em curto espaço de tempo na história, sem microfone, sem carro de som, sem nada, só com uma frase ele consegue ganhar uma cidade inteira.
Então a minha pergunta sobre o impacto dessa mensagem é: ela teve resultado? Sim. Diga assim, sim. Ela alcançou vidas? Ela transformou uma cidade? Ela foi poderosa? Ele gostou? Não. Ué, mas como é que você está me dizendo que alguma coisa tem resultado e quem fez ficou desgostoso? Porque aqui tem uma verdade. Nem sempre os resultados, eles estão alinhados com a intenção. E o livro de Jonas, ele aparece para mostrar, para Deus expor o coração do profeta, para Deus desnudar as intenções e o âmago e o coração do homem, da mulher de Deus, mostrar o que está lá dentro. E o capítulo 4 serviu para isso. Então, resultado, desempenho, trabalho, nem sempre é 100% atrelado com a intenção do coração. Jeremias 17:10 diz: eu, Senhor, sou o que esquadrinho o coração e sondo a mente. Gente, eu já tenho... duas igrejas a gente começou, né, de inauguração do zero, né? Eu vivi isso em Uaíba e em Alphaville. E tem muitos irmãos e pastores aqui que também viveram essa experiência. Muito legal, quando você começa, zerão lá. E aí os primeiros dias é mó barato, você começa a fazer, atender todo mundo, né? Todo mundo quer, eu quero ser membro, aí tu fica lá, passa aquela fila gigante, igual, né, a fila do INSS, atendendo todo mundo, quer ser membro e tal, o cara vai contando a história dele. Normalmente quando é obreiro, quando é alguém assim, que trabalha e tal, normalmente alguém vai lá e fala: não, porque na outra igreja eu fazia, acontecia, eu trocava a lâmpada, era Superman, eu voava, faxinava, pregava, rodopiava, cantava, fazia um monte de... O sujeito vai contando as histórias, eu fazia, caramba, poxa, eu ganhei o obreiro top das galáxias. E eu não sei se é comigo só, não sei se com vocês aconteceram isso, mas tinha um negócio que era recorrente. Vou abrir aqui para vocês. O sujeito falava no final assim, falando: pastor, mas eu estou aqui para servir, tá? Estou aqui para servir. Não, eu pregava e tal, fazia um monte de coisa, mas eu estou aqui para servir. Olha, se precisar, eu lavo o banheiro. Aí isso me gravou, porque começou, quando foi a quarta pessoa que falou: se precisar, eu estou lá, eu limpo o banheiro, varro o chão. Eu falei: cara, o pessoal tem esse ministério, né, do banheiro, do chão, legal. É o que eu estou aqui para servir. Aí passa 3 meses. Quantos meses que eu falei? São 3 meses sem dar um microfone, um negócio. O cara que limpava o banheiro, que falou que fazia tudo, não, já começa a botar a mão para trás. Não me deu oportunidade. Começava a virar o olho. Ué, mas o sujeito não limpava o banheiro, mas agora se não der... Não, mas não me deu a liderança, não me deu um... Rapaz, mudava, irmão, a voz grossava, tu tinha que fazer, né, oração. Porque Deus tem os seus mecanismos, tem o seu tempo, né? Deus trabalha esse detalhe. Tem gente que pensa assim, que trabalho, Deus só está atrás do nosso resultado, do nosso trabalho. Não, pastor, Deus quer ver a nossa produtividade, né, o nosso serviço. Nem sempre. Porque para Deus importa o porquê nós estamos fazendo, tanto quanto o que nós estamos fazendo, aquilo que vai dentro da nossa alma. Não, pastor, eu acho que é só o nosso trabalho, entregou, está tudo certo. Pois é. Então, como é que a gente lida com esse texto? Quando a gente chega lá em Apocalipse 2, o Senhor está falando sobre uma igreja muito abençoada, a igreja de Éfeso. Aí versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Ou seja, Deus estava elogiando trabalho, obra, perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreu e não desfaleceu. E tudo isso é um elogio, ó, glória a Deus por isso. Aqui vocês estão nesse caminho muito bem de trabalho árduo. Só que depois ele diz assim: tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor. Ou seja, o que você está fazendo tá top, está muito certo, mas eu estou me importando também com o que está dentro do teu coração, com como você sente, com como você pensa, com como você age. Então a gente pode fazer até a coisa muito certa, mas com a intenção errada. Pastor, isso pode acontecer, a coisa mais espiritual que você possa imaginar, a tarefa mais espiritual, pode acontecer isso.
Jesus, no Sermão do Monte, ele olha para os fariseus e está dizendo: rapaz, vocês oram para caramba, né? Oram muito, né? Só que vocês oram para ser visto pelos homens em pé nas ruas e nas praças. Faz isso não. Quer saber? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com teu pai, e ele vai te ouvir e vai te recompensar. Aí ele vinha outro grupo que jejuava. Irmão, tem coisa mais difícil para o crente fazer, que é jejum. Eu não sei o que você faz que é difícil, mas para mim o jejum, acredito para a grande maioria, é talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer. E aí ele olhava o sujeito que jejuava, e o pessoal falou: eu jejuo, né, tal, 2 vezes por dia, por semana, tal. Aí ele diz assim: e tu, quando jejuares, você faz o seguinte: sei que isso é bom, sei que isso é muito legal, mas não fica com o rosto desfigurado, dizendo que tu é mais espiritual que os outros. Não. Unge a tua cabeça, né? Dá um tapa, faz em secreto, que Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Não, mas dar esmola e ajudar é que é muito bom. Ele é legal, eu também sei que é bom, mas tu pode estar fazendo com a intenção errada. Aí quando você for dar uma esmola, ajudar alguém, que a tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Não, mas pregar é bom demais. Aí Paulo vai dizer em Filipenses 1, uns pregam por vanglória, outros pregam por contenda. Eu posso fazer a coisa mais espiritual do mundo com a intenção errada. E Deus tem os seus mecanismos para observar e para desnudar a nossa alma e tratar a gente. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Um dia um jovem chegou para Jesus e falou: eu quero te seguir, hein? Quero estar junto contigo. Eu sou bom, quer ver minhas qualificações? Quero ver, mostra aí. Eu obedeço meus pais desde a infância, eu obedeço os mandamentos, sou fiel, sou bom pra caramba. Jesus olha o currículo dele: rapaz, não é que é bom mesmo? Eu preciso de alguém assim no meu grupo. Eu preciso de uma pessoa com essas qualidades. Veja que Jesus não descartou ele, porque tinha gente que Jesus descartava. Lembra do endemoniado lá de Gadara? Depois que ele é liberto, chegou para Jesus: deixa eu entrar no barco, eu vou com você. Jesus falou: você não vai não, você não entra aqui não, você volta e vai dar testemunho, vai pregar lá. Jesus escolhia quem ia e quem não ia. Mas esse jovem, Jesus falou: legal, tá contratado. Tô contratado, só tem um negócio: que antes de você assinar, faz um exame aqui admissional, tá? Aí você vai tirar um raio-x do quê? Do coração. Mas como é que é esse raio-x? Não é só para a gente ver o que está aí dentro, é tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá, o que você faz? Não, tira uma chapa, e a chapa é a seguinte: você pega tudo que você tem, você dá aos pobres, né? E tu me segue, que tu vai ter um tesouro no céu e está tudo tranquilo, não precisa fazer mais nada, é só isso. Aí diz a Bíblia que quando o coração é desnudado, né, desse jovem, ele desiste e ele vai embora. E Jesus se entristeceu com isso. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz que naquele grande dia vai ter gente que vai apresentar as suas obras, vai apresentar os seus resultados, vai apresentar o que o profeta Jonas fez, muita coisa boa. Vai chegar diante de Deus com um currículo. O Senhor vai olhar o currículo dele e vai falar: cara, mas o nome não está na lista não. Mas por quê? Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilha. Legal, estou vendo isso tudo que você está fazendo aqui, mas o nome não está na lista não. Porque a lista não é o que você faz para fora, a lista também tem a ver com o que está dentro. Salmo 24: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, porque Ele afirmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem estará no monte santo do Senhor? Quem estará junto com Deus, com o Senhor? E a Bíblia diz: aquele que for limpo de mão, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Deus está vendo as mãos, que são as obras, e as intenções do coração. Quando elas casam, Ele fala: pode subir que você é meu, você está aceito. Passou na minha sequência, passou no meu crivo. Davi não era o homem segundo os resultados de Deus. Davi não era o homem segundo as obras de Deus. Davi não era o homem segundo as vitórias das guerras de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Nessa noite você pode tomar a ceia como um ato mecânico. No culto você pode ofertar, liberal do jeito que for lá, mas sem coração nenhum, por obrigação. Você pode adorar de forma litúrgica. Você pode participar porque alguém tem que te ver. Enfim, você pode fazer qualquer coisa no reino de Deus, de qualquer jeito. Mas você quer amar a Deus, você quer atrair o coração e a atenção de Deus, é quando Ele olha lá dentro, Ele vê a pureza e a sinceridade do teu coração.
Afinal, Deus ama o que dá com alegria, não é o que dá. Deus ama aquelas pessoas que se voltam para Deus. A Bíblia diz que a intenção é tão importante, que a Bíblia diz assim, que Deus não resiste a um coração contrito e sincero. A Bíblia não diz que Deus não resiste a um resultado espetacular. Ela não resiste a um coração sincero que se entrega ao Senhor. Pastor, mas eu não consigo, porque às vezes eu estou petrificado, parece que eu não sei, já passou meu tempo. Quando eu era mais novo eu sentia, eu adorava, eu chorava, eu não sei, pastor, acho que esse negócio já foi para o passado, não faz mais parte da minha vida, nem sei o que acontece. Por que isso acontece? Deixa eu te contar uma história. Uma vez tinha uma família que estava saindo de uma cidade que ia ser destruída. O anjo aparece para eles e fala assim: vocês correm durante toda a campina, some os montes, não pare, pode acontecer o que acontecer, não para, só tem as orientações, eu não quero que você pare, e em momento nenhum vocês olham para trás, deixa para lá, nem direciona, só olha para frente e vai andando. E a família vai andando. Num determinado momento, a mulher, enquanto estava andando, ela olha para trás e vira o quê? Uma estátua de sal. Ué, mas ela não estava andando? A direção ela continuava, a execução ela continuava, a tarefa ela fazia, mas o coração estava lá atrás. E quando o coração está lá atrás, não está alinhado com a vontade de Deus, a gente fica petrificado. A gente não sente, a gente não canta, a gente não ora, a gente não chora, a gente não adora, a gente não vive mais. Mas estou petrificado, porque talvez o seu coração não esteja mais para o alvo. Talvez o seu coração está lá atrás, mas hoje Deus quer derreter corações, trazer você na sua presença, te fazer mais uma vez buscar nas madrugadas, te dar experiências mais uma vez. O que Deus tem para fazer com a sua vida não foi feito de forma maior ou inteira no passado. O que Deus vai fazer a partir de hoje, a partir daqui para frente, é muito maior, porque Deus trabalha em escala de grandeza. Deus está olhando para você e falando: quero fazer muito mais, eu quero mais comunhão, eu quero mais adoração, eu quero mais intimidade, quero entregar para você coisas que eu não te entreguei até hoje, quero que você viva experiências que você não viveu até hoje, quero reviver coisas que parece que ficaram no passado, quero visitar promessas que parece que foram da sua avó, foram profetizadas há muito tempo, e você acha que já ficou para trás. Deus está dizendo: nunca ficou para trás, eu não me esqueço, eu não deixo de lado, eu não te deixo para trás. Há poder no nome de Jesus. Deus quer visitar nessa ceia e acender a tocha no teu coração, levantar você como um exército poderoso para a glória de Deus. Quantos entendem? Glorifica a Deus por isso. Aí o profeta, olha que interessante, Daniel capítulo de número 10. Daniel capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que esse homem ele começa a orar ao Senhor, ele começa a buscar a Deus, ele começa a pedir uma resposta, ele começa a orar. E aí as escrituras vão dizer que ele faz uma renúncia, um jejum, uma busca de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 10, 11, 15, 20. E sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Porque tem hora que parece que nada dá resultado. Você vai orar, parece que Deus não fala. Você vai jejuar e o milagre não acontece. Você busca a Deus, parece que tem um silêncio. Você se direciona a Deus: pastor, eu vim aqui com sinceridade do coração, mas parece que nada está funcionando. E às vezes na nossa vida é assim, parece que nada funciona. Aí no versículo 11, ele tem um encontro com o ser. Seus pés são como latão reluzente, a sua aparência é transcendental, olhos como chama de fogo, a palavra dele é como uma multidão, como trovão. E ele cai, está prostrado com essa experiência assim extraordinária, sobrenatural. E esse homem chega diante de Daniel e diz assim: Daniel, homem muito amado, ouve as palavras que eu vou te dizer, levanta sobre os seus pés que eu te fui enviado, fica em pé que eu te falarei. E ele tremendo se levanta, depois daquele tempo de busca. E ele diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar perante Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. O que Deus está dizendo: o primeiro dia que você se humilha e que ouviu o seu coração buscar com sinceridade a minha presença, a minha vontade, os céus já ouviram. Quando você inclina o seu coração a Deus, na mesma hora
Deus ouve e se inclina. Quando você busca com o teu coração, no mesmo momento, Deus falou, não foi no segundo dia, não foi no terceiro, o primeiro dia que você começou a buscar, você pode não ter visto o resultado, você pode não estar vendo nada acontecendo, mas eu já sabia o que estava acontecendo, e eu já tinha mandado a resposta. Teve uma briga lá entre o príncipe da Pérsia, uma manifestação, mas não tinha problema, a resposta vai chegar. Enquanto eu busco a Deus com sinceridade, Deus manda a resposta. Enquanto a minha alma se volta para Deus, tem resposta. Enquanto o meu coração se inclina para Deus, tem resposta. Eu quero dizer, tem resposta de Deus hoje para a vida de muita gente. Eu quero dizer, tem resposta de Deus para a tua casa. Deus não vai te deixar no vento. Deus não vai te deixar sem palavra. Deus não vai te deixar sem recurso. Deus não vai te deixar perdido. Deus nunca vai fazer isso, porque Deus já liberou do céu a resposta que você precisa. Já foi liberado o céu. Pastor, será que Deus vai mandar? Não é que Deus vai mandar. Deus já mandou. Não é que Deus um dia vai ouvir. Deus já mandou. Não é que um dia Deus vai fazer. Deus já fez. Tem resposta de Deus para a tua vida. Tem bênção de Deus para a tua casa. Eu quero dizer que quando você menos esperar, assim como o Daniel se espantou, vai ter um espanto de Deus. Eu profetizo um espanto de Deus durante esses dias. Eu profetizo para você uma surpresa de Deus por esses dias. Eu profetizo para a tua casa uma chamada, uma mensagem, uma visita, alguém que bata na sua porta. Lembrei de você, eu estava orando na madrugada e Deus mandou falar essa palavra contigo, e Deus mandou esse recurso, e alguma coisa mudou, porque Deus ouviu o teu coração. Fala para duas pessoas, a resposta já foi liberada. Fala aí, já foi liberado. Só quem acredita nisso vai glorificar. Cadê? Tem crente pentecostal que acredita em resposta de Deus? Tem crente que acredita que Deus ainda fala, que Deus ainda responde, que Deus ainda vê o coração. Ah, pastor, eu não tive resultado. Pastor, eu estou há tanto tempo trabalhando, eu não vejo nada acontecer. Você não está vendo, mas Deus está vendo o teu coração. Daniel não tinha resultado, mas tinha intenção. Deus está vendo a tua intenção hoje, e Ele vai te visitar. Vai te visitar, vai te visitar. Querendo homem não. Pastor, mas o príncipe da Pérsia se opôs. Não tem importância. Deixa eu dizer uma coisa, não tem palavra contrária contra a tua vida, não tem manifestação demoníaca. Pastor, meu vizinho bate um tambor. Pastor, tem a feiticeira, tem... Irmão, não importa. O sapo ou vai dar glória a Deus, ou vai se converter, ou ele vai morrer, mas em nome de Jesus a resposta vai chegar. Não há arma forjada contra ti que possa prevalecer. Príncipe da Pérsia não fica de pé. Príncipe da Pérsia não consegue fazer nada. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Irmãos, será que tem gente aqui que adora nessa noite? Será que tem gente aqui que consegue adorar? Será que alguém aqui pode mexer no mundo espiritual, glorificar a Deus, transformar esse ambiente num ambiente de graça, de glória, de unção, de resposta? Porque quando o povo de Deus começa a adorar, alguma coisa acontece. Quando o povo de Deus nascer, começa a glorificar a Deus, irmãos, deixa eu dizer, Satanás não fica à vontade, demônio não fica à vontade, mas os céus se abrem, eles se fendem. Bem, resposta de Deus. Tem resposta de Deus para a tua casa. Há alguém nessa noite que ainda adora Jesus? O mundo espiritual é interessante. Não são as suas palavras, ele vê a intenção do coração. Por isso que tem dia que tu dobra o joelho na sua casa, você vai orar, e a luta está tão grande, o negócio está tão apertado que nem palavra sai. Quando já aconteceu isso? Na hora de se orar você não consegue nem falar, parece que dá um nó na tua garganta. Aí tu dobra o teu joelho e bota o cabeça. Pastor, mas e aí no céu a oração? Pois é, mas a minha Bíblia diz que nessas horas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Aquele soluço, aquela garganta trincada e aquela lágrima, irmão, se transformou num texto, mas num texto que é um best-seller no céu. E Deus já sabe o que está acontecendo com a tua vida. E às vezes já aconteceu que você está assim, não consegue falar nada, daqui a pouco tu levanta, tem um renovo, tem uma graça, tem um sentimento de sensação de vitória, de resposta de Deus, alguma coisa está acontecendo. O que é isso? É que a gente não serve a um Deus morto, a gente não está numa reunião social, a gente não serve a um Deus que está pregado há 2000 anos atrás, ali está tristinho. Não, Ele está vivo, Ele
está no nosso meio, e o Espírito de Deus interage com a igreja e com o povo de Deus, ouve a oração, sabe das nossas dores, fala contigo. Por isso que nessa noite você sente uma graça, um poder, não faz sentido nenhum, é o poder de Deus que nos permite. Tem alguém que entende isso e pode dar um glória a Deus aí, glorifica ao Jesus. Versículo 3 e 4, olha que interessante aqui. Agora, ó Senhor, tira a minha vida. Então ele pediu para morrer, porque é melhor morrer do que viver. Não, estou tão triste que eu quero morrer. Olha como é que esse sujeito é, né? Aí Deus diz assim para ele: é razoável essa tua ira? Sério que tu está falando isso? Né? Na linguagem contemporânea, né? Irmão, eu fico imaginando Deus. Ainda bem que a gente não é Deus, irmãos. Tinha um filme aí, né? Não sei se você lembra lá, o Todo-Poderoso. Acho que durante um dia o sujeito podia ser Deus. Não sei se vocês lembram desse filme. E a mente de pregador, né? A gente fica imaginando, meu Deus, já passou um dia como Deus. Irmão, não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém. Deus não pode fazer isso um dia. Tu lembra Jó, quando passou aquela dificuldade, que Senhor, ele começa a questionar. Aí Deus pergunta: onde é que tu estavas quando formava as estrelas na criação e na aula? Começa a fazer um monte de pergunta que deu um nó na cabeça de Jó. Tipo, fica quieto que tu não sabe de nada. A gente não pode ser Deus. Por quê? Irmão, olha esse texto, eu fico pensando, mano, o sujeito estava dentro de um peixe, 3 dias, quase morto. A Bíblia diz que não sei o que, a cova, estava quase morto, sei lá, estava em coma. Aí ele luta pela vida, clama a Deus, Deus ouve, tira ele, manda o peixe cuspir, tá, salvou. Quando ele estava quase morrendo, ele quis viver. Aí agora, ele está vivo, conseguiu o resultado. A Bíblia diz que ele sobe numa elevação de terra, arma uma tenda, está debaixo de uma barraca. Aí falou: eu quero morrer. Aí Deus deve olhar assim: rapaz, seres humanos são esquisitos, né? O cara está quase morrendo, quer viver. Agora que ele está na sombra, cheio de resultado, ele quer morrer. Ô povo doido. Ainda bem que Deus é longânimo, irmãos. Porque se fosse igual, sei lá, a gente, um sujeito mais nervoso já tinha fulminado. O desgramado, né? E a gente é meio assim, irmão. Olha que doideira. O sujeito queria tanto uma coisa, aí dá um revés e ele está reclamando: Senhor, abre portas para mim de trabalho, de recurso, não tem nada para comer nessa casa. Meu Deus do céu, meu Deus, Jesus, me ajuda. Ele faz campanha no monte, sobe e desce. Aí Deus abre porta, te dá um trabalho, te dá recurso, te dá uma bênção. Aí tu vai fazer compras. Aí tu vai lá no Açaí, no Atacadão. Aí tá aqueles 5 filas de carrinho. Aí tu já chega no caixa, desgraça de compra. Odeio fazer compra. E compra é do inferno. E esse monte de bolsa que tem que carregar, e não sei o que, é minha perna, e eu não sei o que, de reclamando, não tinha dinheiro para comprar nada. Deus abre a porta reclamando: Senhor, me dá minha casa. Senhor, abre portas. Deus, eu sonho com uma casa, com uma sala assim bonita, quarto para os meus filhos, para uma empregada, para não sei o que, um escritório. Meu Deus, meu Deus. Aí Deus te abre a porta, você aluga, compra, sei lá. E aí, tudo bem? Tudo. E essa casa linda? Linda nada, tu não sabe, inferno para limpar isso aqui. Só eu sei o inferno que é limpar essa casa. Sangue de Jesus. E empregar está muito difícil, muito caro, e não dá. E limpar isso daqui, ai meu Deus do céu, ô infeliz dos... Se a gente é Deus, fala: tu vai para baixo da ponte para aprender. Em família, projeto de Deus. Senhor, me dá um marido, me dá um filho. Senhor, me dá um filho, me dá uma família. Aí te deu outro. Para alguns deu até outro. Moleque desobediente, adolescente, o inferno. Essa família... E tinha uma frase que as mães antigas, eu sei que em São Paulo não tem isso, mas tinha as frases lá que eu ouvia no Rio de Janeiro, né, que as mães falavam: um dia eu vou sumir dessa casa, você nunca mais vai me encontrar, né? Que dava uns piti, né? Não, Deus, me dá minha empresa. Culto do empreendedor, vem na frente, bota lá o envelope: meu Deus, minha empresa, meu Deus, abre porta. Aí o sujeito vai lá e clama e chora. Aí Deus dá o CNPJ dele, bota funcionário. Aí chega o dia assim: esses demônios de funcionário tem que pagar, esses miserável aqui tem que pagar, né? Dá vale.
o inferno. E eu fico vendo gente falando isso de ministério. De vez em quando eu fazia que outro dia, de vez em quando alguém diz: pastor, tem pena do Senhor, tem que atender, tem que viajar, tem que pregar, não sei o quê. Tem pena de quê, irmão? Eu não estou fazendo aqui morrendo. Eu estou feliz da vida poder servir a Deus, dedicar minha vida a Deus. Não tem essa de que, meu Deus, eu tenho que dirigir a igreja e pregar. É difícil às vezes pregar, fazer coisas, mas cara, é um privilégio, meu irmão. Eu fico feliz de poder atender, poder fazer uma visita, Deus me dar saúde, fazer as coisas. Eu não acho ruim não, mas quando o sujeito fala: eu estou com pena de você, vai ter pena de outro, meu irmão. Eu não tenho pena não. Eu estou feliz pra caramba. A Bíblia diz que, olha que interessante, Jonas saiu da cidade, ficou embaixo, e agora eu termino, está debaixo da barraca. Aí, olha que interessante essa lição que Deus nos dá. Ele está debaixo da barraca. Aí, Deus fez nascer atrás dele uma plantação. Alguém sabe qual foi a planta? Foi uma... Eu vou falar pé de abóbora, porque eu vou errar, meu irmão. É a Peraí. Vamos lá, que eu vou falar errado, irmão. Aboboreira, o certo é aboboreira, sabia disso? Agora fala 3 vezes rapidinho, aboboreira. Né? Ao batismo. Deus fez nascer uma pé de abóbora atrás dele, né? Nasceu. Aí tem ele lá. Diz a Bíblia que esse pé de abóbora, olha que loucura, Deus fez nascer um pé de abóbora, ele nasceu. Foi rápido, né? Foi um milagre. E aí cresce, aquelas folhas fartas, e diz a Bíblia que ela forneceu para ele uma sombra gostosa, aquele sol castigante do Oriente, e ele está ali se deleitando na sombra. Aí ele dorme, passa o tempo, aí Deus falou: vou mandar um bicho nesse pé de abóbora. Aí o pé de tá rindo? Vem aqui pagar mico aqui para depois o pessoal pegar o recorte. Eu sei como é que é. Irmão, Deus não dorme não, irmão. Né? Aí morreu o bicho. Vocês estão rindo, eles sabem o que eu estou falando, né? Eles sabem, né? Aí, não é que a árvore morre, ou aquela plantação morre. Aí ele acorda, vê que morreu, que secou, ele fica irado. Jonas capítulo 4. Aí olha o versículo de número 8. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento, calma oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que desejou, com toda a sua alma, morrer, e disse: é melhor morrer do que viver, porque o bichinho morreu da árvore. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira, agora que eu estou lendo, por causa da aboboreira? Você acha que está certo, senhor? E ele ainda responde, porque ele era tupetudo. Ele diz assim: é justo sim que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Ele ainda fala que é justo, que está certo ele pensar nisso, que está certo ele chutar o pau da barraca, desistir, querer morrer. E Deus usa esse incidente, olha que interessante, para trazer uma lição espiritual aqui. E aqui eu termino. O versículo 11, Deus pegou ele na curva. Porque às vezes a gente diante de Deus, nós temos as nossas desculpas. Deus nos coloca na sombra. Deus nos dá provisão. Deus nos faz viver o que a gente está vivendo. E às vezes a gente está reclamando: quero a morte, eu não gosto, ó céus, ó vida. E quando Deus aperta a gente tem as desculpas prontas. Eu acho que é justo, eu estou triste com isso, porque a gente tem a história aqui na cabeça. Você não sabe como é que eu fui criado, você não sabe meu histórico familiar, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram comigo. Aí eu faço com os outros porque fizeram comigo. A gente tem as desculpas prontas para tudo. Só que Deus é especialista em desmontar argumento, em trazer realidade, em confrontar a nossa vida e fazer-nos crescer com isso. Olha o que Deus diz: tu está nervoso com a boboreira, tá, né? Aí quebra o clima do final da mensagem. É brincadeira, né, irmão? Você tá rindo de quê? Tu acabou comigo, filho. Mantém esse ali. Então, aí diz assim:
Você está nervoso por causa da plantinha? Versículo 11. Em Nínive tinha mais ou quase 120 mil pessoas, e tu não teve compaixão de gente. Você queria que morresse. Agora olha o teu coração aqui. Teus argumentos não valem de nada. Uma planta que não tem sentimento, que não pensa, que não fala, mexe com o teu coração. Nasceu ontem, morreu hoje, você está mexido. E uma nação inteira, uma população inteira não é capaz de mover o teu coração. Quando Deus resolve responder a gente, irmão. Quando Deus resolve falar com a gente, irmãos. E aqui a gente tem uma lição muito grande da parte de Deus. Até o capítulo 3, Deus queria sarar uma cidade. Mas no capítulo 4, Deus queria sarar o coração de um profeta. E às vezes a gente está pensando que Deus quer usar você para salvar o mundo. E às vezes Deus está querendo salvar você mesmo. O teu coração, a tua mente. Porque Deus sabe que um profeta curado e restaurado é uma bomba na mão de Deus. Para quem lê esse texto e está pensando que a maior vitória de Jonas foi pregar em Nínive e ver 120 mil pessoas, por mais que esse número seja espetacular, por mais que esse número seja grande, por mais que esse resultado seja impactante, ele não é nem sombra do que Deus fez na vida dele quando ele se volta para Deus dentro de um peixe. Porque hoje, no ano de 2024, você não lembra do profeta Jonas como pregador de Nínive. O mundo não reconhece o profeta Jonas como o sujeito que corria e tinha uma mensagem curta e eficaz. Todo mundo conhece Jonas como o homem que foi engolido por um grande peixe. E durante 3 dias esteve ali e sobreviveu. Os anos se passaram, 2.500, 2.800 anos passam, mais ou menos. Estamos na região da Judéia. O Filho de Deus vem à terra. Ele é questionado pelos fariseus. Os eruditos começam a pressionar ele. Mateus capítulo número 12 diz assim: me dá um sinal aqui da tua vinda, que tu és o Cristo. Nós queremos um sinal para acreditar. E ele não escolheu Moisés. Jesus nunca se comparou com Davi, com os grandes homens. Sabe quem Jesus escolheu para se comparar? Ele diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Esse é o sinal que vocês vão ter. Eu me comparo com Jonas. Jesus não se comparou com Jonas quando ele pregou. Jesus não se comparou com Jonas quando ele ganhou Nínive. Jesus não se comparou com Jonas quando ele teve um resultado extraordinário de conversões. Ele se comparou com Jonas no momento mais difícil da vida dele, no âmago da tristeza, quando ele estava no local onde não tinha luz, não tinha possibilidade nenhuma, e Deus operou um milagre. Deixa eu te dizer, a maior pregação de um profeta é a sua vida. A maior palavra que tu vai pregar, você está pensando que é o que você fala, que é o que eu falo no altar, mas é a vida que nós vivemos, é aquilo que nós exalamos, o bom perfume de Cristo. Há poder no nome de Jesus. Um profeta restaurado, a sua vida e a sua mensagem atravessam gerações. Um profeta curado e restaurado é uma bomba na mão de Deus. E o que Jonas nunca viu e que os homens não viram, a mensagem perpetuou e vai até o dia de hoje. Até hoje se prega, até hoje se fala, e se fala dele dentro de um grande peixe. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a história da tua vida na tua família para impactar teus filhos, teus netos, gerações, posteridade, redondeza, cidade, gente que tu não sabe, gente que tu não viu, gente que tu não conheceu. A tua história vai longe em nome de Jesus. A tua história vai longe. Deus não está preocupado hoje com as tuas palavras, Deus está preocupado com o teu coração, porque se lá dentro você tiver uma experiência, pode estar no lugar mais escuro, mais denso, mais perverso, vai ter resposta de Deus, vai ter mudança de Deus e vai ter milagre da parte de Deus.